Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 29º vídeo da cronologia dos X-Men A Origem do Anjo. Após sua impopularidade causar seu isolamento planejado, Warren passa boa parte do tempo estudando e sozinho em seu quarto, acompanhando o crescimento de suas asas. Um crescimento muito rápido que está ocorrendo com ele. Ele, como não é uma pessoa antissocial, ele tende a se tornar antissocial para poder ficar isolado, ele sofre muito com esse isolamento, né? Com esse isolamento necessário. Né? Durante o período em que ele fica conscientemente confinado ali no quarto, né? Do alojamento, que ele está morando na parte superior do prédio de dormitório ali da escola em que ele foi internado, né? Então ele depois que ele conseguiu se mudar para a parte superior, ele está ali, o alojamento dele fica no último andar do prédio de dormitório, né? Esse prédio tem aproximadamente uns 4 andares, né? Além dos 4 andares, ele fica ainda um andar acima ainda, o quarto dele. Uma bela noite, né? Ele estava no seu quarto e consegue sentir, né? Ele consegue sentir o cheiro de queimado. Prontamente ele sai até o corredor, né? Porque ele sentiu o cheiro de queimado, foi averiguar para ver o que estava acontecendo. E ele nota, ele visualiza uma nuvem espessa de fumaça, né? De um incêndio que estava em andamento ali. Essa fumaça já tinha tomado conta das escadarias de acesso aos quartos de apartamento ali. Ele nota isso. E como era tarde da noite, ele sabia que todos os demais alunos estavam dormindo, né? Aí o que ele faz? Ele fica assustado, ele pensa, bom, eu tenho que sair daqui, procurar ajuda, né? Ele instintivamente, ele fica na frente da janela, né? Ele para na frente da janela, ele instintivamente salta. Ao invés de ele cair, as suas asas, elas funcionalmente o levam em segurança para o solo, né? Ele meio que plana, ele dá aquela planada e chega ao solo em segurança, suavemente. Esse acontecimento deixou claro para ele que ele poderia voar. Seria muito frustrante ter um par de asas e não poder voar. E de fato ele poderia voar, né? O que ele fez? Como a situação era de emergência, ela tinha que ser resolvida às pressas, ele não podia sair gritando socorro, né? Na condição em que ele se encontrava. Ele escutou, né? Quando ele já estava no solo, outros alunos que provavelmente acordaram em função também da fumaça e do cheiro da fumaça, pedindo socorro. O que ele fez? Ele pensou rapidamente. Ele se dirigiu até o teatro da escola, né? Que é a escola em que ele estudava, aquela escola com uma estrutura magnífica, só de quem podia estudar lá, quem tinha muito dinheiro. Os pais dele, como foi dito no vídeo anterior, tinham todo esse dinheiro. Ele rapidamente foi até o teatro da escola, na parte na parte técnica, né? Ele correu na parte técnica já pensando em encontrar uma corda. Ele foi até os bastidores, procurou ali no meio de todo aquele equipamento técnico, né? E encontrou de fato a corda. Ele sabia que ele não podia aparecer em público, né? Porque tudo que ele tinha feito até agora era esconder a identidade dele, né? Escondeu o fato de que ele era mutante. Então o que ele fez? Ele olhou rapidamente, em meio a diversas fantasias ali, né, que fazia parte do teatro ali, das produções que eram executadas ali, encenadas. Ele encontrou um camisolão, ele pegou rapidamente, né? Aí a pessoa falou, como é que aquele cara porque tem os chatos, né, que pensam que o cara vai colocar uma camisola com um par de asas enormes. Aí tem que pensar da seguinte maneira, ele pode ter pego aquele camisolão de hospital, né? Aquela coisa de hospital que você amarra nas costas. Com a bunda de fora. Com a bunda de fora, exatamente.
Aí o que ele fez? Ele pegou esse camisolão, ele vestiu o camisolão e pegou uma peruca longa, uma peruca de cachos dourados longos, né? Isso foi uma coisa que ele pegou assim rapidamente, não tinha tempo de escolher. E saiu voando com tudo aquilo, né? Com o aparato de socorro e vestido de anjo, né? Com a bunda de fora. A bunda de fora. Aí ele chegou, né? Ele voando, né? Ele chegou até a altura onde estavam os jovens já amontoados, né? Todos em pânico ali. E duvido que eles não tenham ficado em pânico maior ainda de ver um cara com um par de asas voando, né? Mas eles evidentemente que se assustaram, se surpreenderam com aquilo, mas eles notaram que o objetivo do anjo era salvá-los, né? E é engraçado que ele ficou com aquele visual clássico, do anjo clássico, né? Aquele anjo de contos de fadas, ou até o anjo retratado na era vitoriana, que possuía longos cabelos dourados, né, cacheados, e um camisolão, e um par de asas, né? Ficou muito engraçado. E dessa forma também, os alunos, eles falavam um para o outro, falavam, nossa, nós estamos sendo salvos por um anjo. Um anjo veio nos salvar, né? Que quando você está em perigo absoluto, né, não tem ateu, a gente costuma falar, que quando a coisa aperta não tem ateu não. E eles estavam recebendo a ajuda improvável, né, de fato de um anjo, né? E ele conseguiu salvar esse grupo de alunos, né, não teve nenhuma morte, né, eles conseguiram utilizar a corda que ele levou para eles descerem. As autoridades chegaram rapidamente, né? E foi isso que eles relataram para as autoridades, que eles foram salvos por um anjo. Que um anjo apareceu, né, e salvou todos eles ali. Aí o que aconteceu depois, né? Vida que segue. O Warren, ele sai da escola, e essas informações que eu vou falar para vocês agora são originais da revista em que foi publicada a primeira origem dele, né? Que foi no X-Men 54, de 1969. Foi lá que foi publicada primeiramente a origem do anjo, né? Então, nesta revista, né, na 54 e na 55, eles mostram que o Warren ele não está mais na escola, ele aluga um hotel, né, naquele tempo ele pode alugar o que ele quiser, mas ele já aluga esse espaço, esse quarto, na intenção do que ele tinha em objetivo fazer, né, com os poderes dele. Ele aluga um apartamento, o último andar, né, para poder fazer bom uso de seu dom, motivado pelo surgimento de vários super seres, né, no caso o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o ressurgimento do Capitão América, que foi descoberto pelos Vingadores. Impulsionado por isso, ele se sentiu motivado a utilizar o seu dom, mesmo porque esses personagens, eles usam o dom deles para salvar a sociedade, para proteger a sociedade e para proteger os mais fracos. Motivado a isso, né, que é uma característica do herói mesmo, isso aí está no sangue, ele decide que ele vai criar uma fantasia que ele mesmo confecciona. Ele cria uma fantasia para preservar a identidade dele, né? E como ele é muito novo também, né, e não é só lance de ser novo, geralmente o herói ele utiliza o visual dele de acordo com as características do poder dele. E como ele já havia recebido o nome de anjo e tudo mais, ele decidiu que ele ia utilizar esse apelido que deram a ele justamente para o personagem que ele decide transfigurar, utilizar, né, para poder salvar as pessoas, defender a sociedade. O nome que ele adota é Anjo Vingador, né? Ele decide utilizar o traje dele, ele bola uma pistola, até é engraçado, porque eu falo muito isso da licença poética da época, né? Que eles viajavam um pouco mais, mesmo porque você tem que pensar com a cabeça daquela época, né? Final dos anos 60.
Então o que ele fez? Ele criou uma pistola que disparava bolas, que ele diz que é bola de ping-pong, né? Com gás sonífero dentro, gás de efeito moral. Como ele era muito novo ainda, né? Estava com mais ou menos quase 20 ou 20 anos, né? Eu vou precisar isso para vocês, porque é muita informação, mas ele está dentro dessa idade, mais ou menos 19, 20 anos. Ele é mais velho que o Ciclope, que o Bob Drake e que a Jean Grey, né? Ele decide, né? Ele faz esse equipamento com o objetivo de... ele sobrevoa a cidade, né, sempre à noite, né, para auxiliar no disfarce dele. Ele encontra os bandidos em atividade, quando ele encontra, né, assalto, qualquer coisa que seja. Né, ele executa um rasante, utiliza a pistola de bolas de efeito moral, né, e quando ele consegue derrubar os marginais, ele entra em contato com a polícia. Ele tem um rádio que pega o sinal da polícia e ele entra em contato. Né? E ele, engraçado que ele deixa um símbolo, ele bota um símbolo, né, do heroísmo dele, e ele coloca sempre esse símbolo próximo dos vilões, né, dos bandidos que ele consegue capturar. A polícia chegar e ver que eles foram... que eles estão sendo auxiliados por um indivíduo que está a favor da lei e está defendendo a sociedade. Entendeu? Isso foi mostrado nessas revistas que eu falei para vocês, da origem do anjo, origem original do anjo. Depois, ela foi publicada também nos Filhos do Átomo, que eu jamais vou deixar de citar os Filhos do Átomo, que é uma obra de arte. Nos Filhos do Átomo foi feito de maneira diferente. O Warren, ele está na mansão dos pais dele. E eu quero deixar claro para vocês que as ações do Anjo Vingador ocorrem cronologicamente na época em que o Xavier está tratando o problema da Jean Grey, na casa dos pais dela. Tanto que algumas reportagens que conseguiram gravar o Anjo Vingador em plena atividade, que é aquela coisa da sombra dele, de um cara alado, tá? Isso foi mostrado na televisão, em noticiários. E durante o período em que o Xavier estava conversando com os pais da Jean Grey, tratando o problema da Jean, antes mesmo, né, dela aprender a controlar a telecinese e a telepatia dela, tem uma televisão na sala, enquanto que ele está falando com os pais, ela está passando essa reportagem e aparece o Anjo Vingador voando. Isso é um indício também, mais ou menos, da idade que ele tem. Você vê que a Jean nem está nos X-Men, o Ciclope sequer foi recrutado ainda e ele já estava em atividade. Então isso fica claro. Continuando. Na mansão em que seus pais, na época os seus pais estavam viajando, que eles viajavam muito, né, porque afinal de contas eles tinham um conglomerado empresarial, o Warren, ele executa as atividades de Anjo Vingador retornando para a mansão dos pais. Tem até um acontecimento em que ele, dentro dos seus voos noturnos, em que ele estava vigiando, né, a população ali, ele foi atacado por um sentinela experimental, que era a resposta do governo americano para o problema que eles chamavam de problema mutante. E esse ataque, que foi executado por um robô sentinela, né, que surpreendeu ele, evidentemente, porque o Warren, a partir do momento que ele aprendeu a voar, ele aprendeu isso naturalmente, a executar manobras fantásticas. Imagine, porque a partir do momento que o cara já não tem medo de altura e ganha um par de asas, né, é a maior realização por uma pessoa, né? Uma pessoa que ganha um dom desse, é poder voar, ganhar as alturas e poder executar várias manobras, enfim. E ele é atacado por um sentinela. E do nada, o sentinela é destruído no ar. Né? Isso a gente vê nitidamente nos quadrinhos, nos Filhos do Átomo. Pouco depois, ele recebe a visita do seu salvador. Que na verdade o que ocorreu com o sentinela foi um ataque de um mutante muito poderoso que na mesma época estava fazendo o seu próprio recrutamento.
O Xavier estava decidido a recrutar o grupo dele, que seria a resposta para enfrentar inimigos do lado do mal. O Xavier estava fazendo, montando a sua equipe para defender, né, a liberdade, as pessoas, enfim, montar o grupo de heróis dele. Quem estava atrás desse recrutamento era o Magneto, né? E nos Filhos do Átomo, ele vai atrás do anjo. Né? Ele tenta convencer o anjo de que os mutantes serão caçados. Ele com aquela conversa, a forma que ele tem de ver o surgimento dos mutantes. E ele tenta convencer o Warren de que ele tem que se juntar ao Magneto, a ele, para que eles, junto com um outro grupo, outros escolhidos, sobrepujam a sociedade, né? Porque a ideia do Magneto é que o Homo superior tem que reinar sobre o Homo sapiens. E ele tenta recrutar o Warren, né? Só que o Warren resiste porque ele em essência sabe que aquilo não é o melhor a ser feito, né? Aí depois o Xavier, antes do Xavier entrar em contato com ele nos Filhos do Átomo, voltando a 69, o Xavier ele envia dentro desses voos noturnos do Anjo Vingador, o Xavier localiza as atividades dele no Ciberno. E ele envia o Cíclope e o Homem de Gelo, que já eram seus alunos, os primeiros recrutados, né, que estavam treinando já na mansão. O Xavier envia os dois para entrar em contato com o Anjo, com o Warren, para recrutá-lo, né, para falar para ele sobre os objetivos, as ideias do mentor que eles tinham, que tinham o objetivo da convivência pacífica, enfim, toda aquela história que vocês conhecem ou vão conhecer, que eu vou trazer para vocês também, né? Todas as minuciosidades desses objetivos do Xavier, essa visão que ele tinha de um futuro pacífico. E dentro dessas primeiras histórias, eles até têm um confronto rápido, que o Warren resiste, né? Nas primeiras revistas ele não teve contato com o Magneto, isso é do Filho do Átomo. Eles passam por um princípio de conflito, né? Que isso ocorre muito nas revistas de super-heróis, como eu já disse anteriormente, aconteceu com o Cíclope, porque ele, né, enfrenta o Homem de Gelo, pá. E só que ele descobre, dentro desse primeiro contato, que o Xavier era uma pessoa do bem e que tinha boas intenções. E nessa revista ele aceita de pronto a participar do recrutamento para essa equipe. Nos Filhos do Átomo, o que eu acho mais genial, né, mais coerente, os antimutantes, os racistas que estavam hostilizando os mutantes, caçando os mutantes, que era a ignorância aflorada social, né, a violência, né, aquela violência ignorante, criou facções, né, como no nosso mundo real a gente sabe que existem, né, os racistas étnicos e de cor também, de credo, todo, enfim. E na revista dos Filhos do Átomo, Filhos do Átomo, eles têm uma facção que é anti-mutante e eles querem matar os mutantes. E eles invadem o terreno da família Worthington, desculpa. Eles montam uma cruz de fogo, né, na frente da mansão, com claras intenções de matar o Warren, né? Ele, quando acontece isso, ele se assusta, né, que ele não estava preparado para isso, ele está dentro da casa dele. E quando ele vê aquilo tudo, aquela agressividade, aquela violência, né, que o homem era capaz de fazer, ele se assusta, eles quase que incendeiam toda a mansão dele, eles atacam, jogam fogo, entram armados e prontos para matá-lo, né? Ele tenta se defender da maneira que pode, mas como ele foi surpreendido, né, ele meio que não iria conseguir sair daquela situação, ele iria realmente morrer. Mas o Xavier aparece. O Xavier aparece, como ele é o mutante mais poderoso, a mente mais poderosa do mundo. Ele subjuga todos os assassinos ali, né? Ele derruba todos eles com o comando mental.
ele mostra suas intenções, convida o Warren para fazer parte do seu grupo, né? O Warren, ele, né, depois que ele vê a real condição dos mutantes no mundo real, ele decide se tornar um dos integrantes desse grupo, né? E dessa forma, o Warren entra, né, o terceiro X-Men a ser recrutado pelo Xavier. Ele aceita e vai morar na mansão com os demais, né? E vai passar a ser treinado como uma equipe, né? Os três passarão a ser treinados na mansão para enfrentar os inimigos da sociedade. Bom, isso é o suficiente, né? O final da origem do anjo. Eu quero deixar claro para vocês que muita gente pergunta, pode estar questionando, que ele sofreu várias mudanças ao longo da história, e é fato. Mas essas mudanças que ocorreram não só com ele, como ocorreram com todos os outros X-Men, eu só posso contar de acordo com o andamento da história, né? A evolução da história. A história evolui, os personagens evoluem também. Então, todas essas modificações vão ocorrer no momento certo, né? Bom, eu quero pedir para vocês, né, dar um like aí, né, se vocês gostaram do vídeo, agradecer vocês, dizer que o estúdio vai passar por mudanças para melhor, né, vamos poder aumentar o leque de recursos, de informações nerds, né? Um novo aliado vai estar sendo integrado aqui ao estúdio, né? Vai trazer jogos, né? Jogos de videogame aí para falar com vocês que gostam evidentemente de quadrinhos, de filme, para agregar mais, né? Mais informações aqui ao estúdio. Bom, por enquanto é só isso. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.